Graça e paz, queridos, um bom dia para vocês. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. E a palavra de hoje, ela está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, quando Deus ele chama Samuel. Quando Deus chama Samuel, Samuel imediatamente ele se prontifica em ir até a Deus, mas ele não vai até a Deus, ele vai até Eli. Mas o que importa é que a voz que ele ouviu foi a voz de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o ouvir Deus não basta para você. Vai bastar para você continuar ouvindo a voz de Deus. Porque aquele que fala no começo, que é Deus, ele vai falar no meio e ele vai falar no final. Você vai ver que no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus ele chama Abrão e a Bíblia fala que Abrão ouve a voz de Deus. E no percurso Deus continua falando com Abrão. Porque quando Deus continua falando com Abrão, ele começa a prosperar, ele começa a abençoar, ele começa a tratar, ele começa a preparar Abrão para viver um absurdo, inclusive para ser pai de Isaac, né, que vai fazer parte dessa linhagem patriarcal, e o pai também de uma grande nação, porque ele é o nosso pai na fé. Então eu quero dizer para você nessa manhã que quem sabe um dia você ouviu Deus e parou de ouvir Deus. E quando paramos de ouvir Deus, as crises vêm, a ansiedade ela vem, as doenças do século ela vem. Você sabe que a doença do século é a doença, é a falta de saúde mental. Doenças, por exemplo, psicossomática, doenças que desalinham, doenças que o médico não consegue diagnosticar, doenças que um laudo ele não consegue mostrar ela. São doenças que podem ser curadas na vida de alguém que ouve a voz do Senhor e permanece ouvindo a voz de Deus. Quando eu olho na Bíblia, eu não vou ver Jesus orando por ninguém. Você não viu Jesus colocar as mãos, você não viu Jesus orar por alguém, porque Jesus sempre liberava uma palavra para o enfermo. Qual era a palavra? Vai, a sua fé, ela te salvou. Quando ele liberava essa palavra, vai, a sua fé te salvou, essa palavra, ela alcança a vida de alguém em 2 ou 3 níveis. O primeiro nível é cura física. O segundo nível é cura espiritual. O terceiro nível é salvação da condenação eterna. A palavra do Senhor, ela vai dizer que muitas pessoas o Senhor Jesus ele curou. Pedro também ele usa o exemplo dizendo para Enéas: Enéas, Jesus Cristo hoje ele te dá saúde. Eu quero dizer que na manhã desse dia, a voz do Senhor, a palavra do Senhor, ela está tirando você desse caos, ela está tirando você desse problema, ela está curando você dessa enfermidade. A sua vida automaticamente ela não será mais a mesma, porque a vida de Abrão ela não foi mais a mesma. O seu nome foi mudado, o nome da sua esposa foi mudado, porque é assim, quando Deus ele te muda, ele muda a sua família. Quando Deus ele te muda, ele muda o seu território. Quando você continua ouvindo a voz do Senhor, Deus vai colocando no lugar aquilo que foi tirado. Deus vai construindo aquilo que o inferno e as trevas destruiu. Por quê? Porque você vai continuar ouvindo. A Bíblia diz que quando Samuel ouviu a voz do Senhor e decidiu continuar ouvindo a voz de Deus, você vai ver na Bíblia o que Deus fez na vida de Samuel. Samuel foi um sacerdote, Samuel foi um profeta, Samuel foi um juiz. Por quê? Porque ele continuou ouvindo a voz do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: continue ouvindo a voz do Senhor. Porque o que Deus tem feito na sua vida é apenas o começo do absurdo que ele vai fazer. Porque assim, a primeira voz, ela te dá a ponta do absurdo que Deus ainda vai fazer. Continuar ouvindo a voz do Senhor vai fazer Deus te dar o extraordinário. Queridos, nessa manhã, que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor permaneça sobre a tua vida. Não para de ouvir, continue ouvindo a voz do Senhor, porque tem muito mais ainda para Deus fazer na sua vida. Eu decreto cura, eu decreto libertação, eu decreto tratamento, eu decreto grandes realizações de Deus. Deus te abençoe, graça e paz, um bom dia, queridos.